Então, voltamos com mais Liderando. O programa de hoje aborda um tema muito especial, que é lutar e vencer. Faça você a diferença. Nossa convidada de hoje é a Raira França. Raira, no último bloco falamos sobre concentração, bem no fim do bloco, e eu quero até te perguntar, para você manter a sua concentração e também para você desenvolver hábitos, bons hábitos, como é que você faz? Durante todo esse tempo, eu acho que é meio que dom. É o que eu falei para você no início do programa, que a gente parece que nasce. Eu sempre fui muito focada em tudo que eu faço. Eu sempre tive muito foco. Você quer uma coisa, você vai tentar conquistar aquilo. O tempo inteiro, você vai tentar conquistar. Então, o que acontece? Quando eu tento concentrar, porque eu vou falar para você que não é fácil, principalmente em questão alimentar, que você tem os desejos do seu corpo, só que o corpo ele é uma programação. Perfeito. Com o tempo você se programa tudo, e o foco ele é uma programação. Perfeito. Depois de um tempo, o que as pessoas acham que é um desafio, um exemplo, ir no aniversário infantil e não comer um brigadeiro, para você já é um hábito, entendeu? Então assim, você vai durante o tempo que você vai desenvolvendo o trabalho, depois de um tempo você vai fazer sem sofrer nada. Entendeu? É um condicionamento mental natural, natural, né? Depois se torna um hábito, tipo assim, é uma cultura. Uhum. Eu tinha uma cultura de comer doce até os 18 anos, até os 20 anos, na verdade. Depois disso, no início, os 2 primeiros anos, eu tinha que ter foco para largar, não foi? E hoje não, hoje eu consigo viver sem ele normalmente. E hoje em dia não é que eu tenho que ter foco, eu olho para um doce, não tem diferença para mim. O foco é por um período, você tem que ter concentração, sim. Porque, um exemplo, o atleta ele tem hora para dormir, então ele não vai ter vida social, não é isso? Aí, em algumas épocas do ano, fica extremamente mais restrita, aí nessa época de restrição você tem que ter um foco maior. Mas o atleta ele não fica restrito o ano inteiro, o tempo todo, então não é o ano todo que ele tem que ter esses focos todos, você tem que ter objetivo. Objetivo sim, igual eu tenho um campeonato, é um objetivo. Aí eu vou focar para mim conseguir alcançar o meu objetivo. Perfeito. Em relação à atividade no qual você desenvolve, te leva a ter bons hábitos, claro, mas também você acaba abrindo mão de, você falou, vida social, ou seja, estávamos conversando nos bastidores e você acaba desenvolvendo um hábito de sempre estar treinando e nunca estar se divertindo, ou seja, e quando você quebra essa rotina, o teu corpo sente isso? Sente. Porque assim, o atleta, ele é muito saudável fazendo a vida de atleta. Perfeito. Um exemplo, quando eu iniciei uma alimentação em que eu evito usar muito a questão de indústria, eu tiro geralmente, em algumas épocas do meu cardápio eu não tenho glúten, nem lactose, nem açúcar, nem conservante. Se eu sair num barzinho e for beber uma cerveja, o meu corpo não vai quebrar a cerveja porque a maioria vai conter glúten. E aí o meu corpo parou de produzir as enzimas que quebram o glúten, porque se ele não está utilizando, não tem por que ele ter. Então, o que acontece? Eu sou muito saudável fazendo atividade física. Hoje em dia eu não consigo pintar um cabelo, eu me tornei alérgica à tinta, porque você tem uma alimentação tão perfeita que o seu corpo não aceita mais a química de forma alguma. Então, assim, hoje em dia tem muitas coisas que eu não consigo fazer. Um exemplo, eu acho que eu não conseguiria nunca mais ir em 7 dias de carnaval. Não conseguiria, então, com certeza. Além de muita dedicação... Aí agora eu teria que ter foco. Exato. Além de muita dedicação, também tem a questão das renúncias, né? Coisas que você gosta, mas que não é prioridade no momento. Isso não quer dizer que você não gosta mais, quer dizer que você tem uma prioridade hoje. Inclusive, sinto falta, Perfeito. Entendeu? O atleta, às vezes as pessoas veem muito como a parte pronta, mas não imagina o interno. Um exemplo, você sabe o que é você não ter tempo para conversar? Nossa. Com a dedicação não dá, entendeu? Não dá, porque você vive para aquilo, entendeu? A minha dedicação, igual você... sair num meio social, você não tem interesse em comer aquelas comidas, aquelas bebidas. Às vezes as pessoas ficam, só um pouquinho, hoje pode, só hoje. Mas pra gente é indiferente. Você já ouviu muito isso? Escuto, e hoje em dia eu me permito muito fazer isso, porque eu acho assim que a parte psicológica ela é feita da parte social. Sim. Você precisa receber amor, você precisa receber carinho o tempo inteiro. Então, assim, isso quem vai dar é as pessoas ao seu redor. E essas pessoas que estão ao seu redor, elas têm uma vida que não é igual à tua vida. Perfeito. Você precisa diferenciar isso. Para mim acompanhar as pessoas, eu tenho que estar num bar.
Só que se eu for pro bar, eu pego sereno. Se eu pego sereno no outro dia... Aí sai do seu habitual. Principalmente um exemplo, quando eu perco uma noite de sono, se você vai num bar, por exemplo, você vai perder uma noite de sono. Eu não faço a mesma reposição hormonal. Então, no outro dia, me atrapalha muito. É aquela coisa assim, metódica, aquela mesma coisa todo dia. 100 gramas de carne, tudo do mesmo jeito, o tempo inteiro. Hora de dormir, hora de acordar, hora de treinar, o mesmo jeito. A pessoa tem que estar disposta a fazer essa programação. Senão, não vai conseguir um resultado de atleta. E às vezes, eu até falei aqui para você que, poxa, por mais que você saiba que é necessário malhar, praticar atividade física, mas tem dias que você não acorda tão disposto para isso. Então, mas mesmo assim precisamos ter foco, ou seja, ter o comprometimento e executar aquilo que precisa ser executado. Porque senão você acaba dando abertura para a sua mente e querer sabotar em outros dias também. É mais ou menos isso? Você, por mais que, poxa, hoje eu não queria malhar, mas eu vou. Hoje eu não queria comer isso, mas eu tenho que comer. Em questão a se alimentar, a gente acostuma muito. Agora, a questão do treinamento, ela é muito adaptada de acordo com a individualidade biológica do atleta. Perfeito. Um exemplo, o dia que a Raira mais rende é na segunda-feira, porque ela sempre descansou no domingo. Então, na segunda-feira, ela vai colocar o grupo dela muscular mais pesado, que mais necessita. Durante a semana, quinta, sexta-feira, geralmente a gente coloca grupos musculares que já estão prontos, porque a gente já sabe que a gente não vai conseguir o mesmo rendimento. Tudo atrapalha. Tudo atrapalha. Se você entra numa sala de musculação, está pensando em pegar a criança na escola, você não vai ter o mesmo rendimento. Então, se concentrar naquilo que está fazendo. Se concentrar o tempo inteiro naquilo que está fazendo. Atenção plena, né? Atenção plena. Você tem que entrar numa sala de musculação, que seja por 40 minutos e desligar de tudo. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas na sala de musculação com o telefone e eu não conseguiria usar. Eu utilizo na hora que eu estou na parte cárdia, porque a parte cárdia do atleta, pelo menos para mim, é mais para fazer a liberação do hormônio do bem. Perfeito. É a parte de você estar feliz. Você sempre vai me ver na academia como? Dançando, pedindo uma música. Sempre desse jeito, porque é a minha parte prazerosa. O que estressa mesmo é a sala de musculação. Porque você está ali para tirar o seu corpo da zona de conforto diariamente. Então, é um cansaço muito grande para o organismo. E o corpo cansa, o corpo é uma máquina. Então, assim, tem dias que eu não quero ir? Sim, a maioria. Perfeito. Mas aí tem foco de ir. Falar em dedicação, existe alguma diferença e qual seria essa diferença entre esportista e atleta? Existe sim. O esportista, ele não tem medalhas, ele não tem que ter uma rotina, ele não tem um desafio pessoal igual tem um atleta. O atleta, se você virar para ele e falar bem assim, você vai tomar isso hoje, você vai competir, vai ganhar, mas daqui 5 meses você vai morrer, provavelmente se ele tiver alma de atleta, ele vai querer. É competitivo, né? É competitivo com ele. E é competitivo com tudo que está em volta dele. Já o esportista, ele não vai ter esse mesmo desafio. É como se você estivesse praticando por prazer. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas que querem começar o esporte, aí entra na sala de musculação e fala assim, não, eu quero fazer pro lazer, não sei o quê. Aí depois cobra o quê? A parte estética. A parte estética é um desafio diário, porque você tem que abrir muita... É diferente você fazer uma atividade física para a parte estética e você fazer uma atividade física para você ser saudável. Para você ser atleta, você tem que estar saudável. E o saudável é mais saudável, entendeu? Do que o atleta, do que a parte atlética em si. Então, assim, eu vejo uma necessidade muito grande das pessoas entender dentro delas o que elas querem de objetivo, para não causar as frustrações. Perfeito. Porque, um exemplo, hoje em dia eu vejo muitas pessoas que praticam o ciclismo querem ter um resultado de um fisiculturista, de um bodybuild. Não vai ter. Está desalinhado aí. Está desalinhado porque o objetivo é diferente, o tipo de fibra que você solicita é diferente, a liberação hormonal que você solicita é totalmente diferente também. E os ganhos, Raira? Eu sei que não é só a questão de um corpo desejado, ou seja, no qual você se espelha em alguém, tem como referência, mas também tem outros tipos de ganhos, ou seja, benefícios. Quais são eles? Eu acho que o melhor benefício que eu tive na minha vida toda, eu transformei totalmente a pessoa que eu sou hoje. Eu tenho muito orgulho de falar isso, porque assim, no meu início, quando eu queria ter o físico tão desejável, teve uma época que tem coisas na personalidade da gente, em que a gente tem que aprender a trocar, a mudar. Eu lembro que
que na minha época em que eu comecei, eu era muito confusenta. Muito, muito, muito. Aí a minha coach olhava pra mim e falava assim, você não vai conseguir se fazer nunca dessa forma. E aí eu não entendia por que ela falava assim comigo, aí eu passei a perceber. Se você tem uma pessoa que você não gosta, um colega de trabalho, você passa 10 vezes por dia por ele, 10 vezes por dia você vai estar liberando o quê? O hormônio do estresse. Sabe aquele colega que chega e esquenta o corpo na hora que você vê ele? Você está fazendo uma liberação hormonal. Que a tua expressão muda. Que para o estético e para o seu interior não vai. Então, quando a gente fala que o atleta ele demora muito tempo a ser construído, é porque ele tem que ver o mundo de forma diferente. Você vai ter que entender que esse colega está te prejudicando. E você vai ter que aprender a olhar para ele de forma diferente. Olha a dificuldade que é isso. Então, assim, eu tive muita dificuldade, porque como eu comecei a me fazer em uma cidade, aqui em Barreiras, em que ninguém estava acostumada, em mulher, praticar. No início eu tinha muito preconceito, muito. E quando eu escutava os preconceitos, eu liberava os hormônios. Muito, você não tem noção. Eu lembro que um dia eu fui no supermercado, aí teve uma criancinha que olhou para mim e falou bem assim, mamãe, a Hulk mulher. Nossa Senhora, eu comecei a entender o que eu estava fazendo comigo mesma. E você tem também a fase em que você vai ter dificuldade em aceitação do físico, porque um exemplo, agora eu estou em off, eu estou em descanso, fica mais um pouco feminino, mas quando você está só o músculo, só a pele, que você vai participar de uma competição, que você se olha no espelho. Então, assim, o atleta... E é uma diferença enorme, né? Muito. E assim, o corpo se transforma em 30, 5 dias, mas você também não consegue manter aquilo. Você faz o físico para aquele dia. Passou, você vai voltar à rotina de treinamento, que provoca inflamação, que provoca estresse. Muitas das vezes as pessoas me veem e falam assim, nossa, ela por foto é uma coisa, pessoalmente é outra. E realmente muda, a gente muda com muita facilidade. E para tudo isso existe um planejamento? Existe o planejamento o tempo inteiro. O tempo todo você vai ter um planejamento e vai ser de acordo... O planejamento vem mensal. Perfeito. Só que um exemplo, semana passada eu adoeci. Se eu adoeci, já mexi na minha planilha. Então, por isso que você tem que ter um nutricionista te acompanhando, um fisioterapeuta, um treinador. Se eu adoeci, eu não consigo ter a mesma rotina de treinamento. Bacana, Raira. Quais são os maiores desafios para o atleta modelo fitness? Os maiores desafios é se manter, eu acho hoje em dia que é se manter no padrão, porque é muita simetria. Igual o ombro tem que estar proporcional ao quadril. Você tem que estar acompanhando aquilo o tempo inteiro. A minha categoria, ela é uma categoria em que a mulher não pode fazer a utilização da droga. Então, ela tem que se manter limpa o ano inteiro. Então, é difícil você se manter em dieta o ano inteiro. Tem época que eu falo bem assim, eu vou sair. Quando eu vejo, já estou calculando tudo de novo. Porque é hábito. Você não consegue mais voltar. Eu queria muito chegar em um lugar, tem época que eu me libero. Um exemplo, esses dias eu fui no açaí, tomei um açaí, mas as pessoas já chegam e falam bem assim pra mim, Raira, tomando um açaí? Porque já não é mais, já não é mais do meu hábito, entendeu? Bacana. E você falou aí do preconceito, claro que eu sei que a nossa região ainda não se vê tantas mulheres desenvolvendo não é isso? Esse tipo de atividade e tendo um corpo diferenciado. Então, no fisiculturismo tem o Catão, né? Que é ícone, exato. Né? E que foi pioneiro aqui em Barreiras. E de mulher, eu sou a primeira e assim, e aí você falou do preconceito. E você fala uma coisa que me deixa muito feliz, no qual você desenvolveu, que é a inteligência emocional. Então, é aquilo que você compartilhou com todos nós. Estar bem com você, ou seja, você se encontrando, se conhecendo, sabendo trabalhar bem as emoções, e aí você consegue desenvolver todo o resto. Porque o corpo, ele é consequência daquilo que você tem como pensamento, ou seja, daquilo que você tem na mente. Então, você direcionou muito bem e alinhou muito bem a parte física e também a parte mental. Mas no dia a dia, quando você vai colocar isso em prática, é difícil. Um exemplo, você está dirigindo, vai bater um carro, assustou. Entendeu? Já muda. Por isso que o atleta ele quase não sai. Por causa disso, porque o exemplo, você chega em um ambiente diferente, você faz uma liberação hormonal diferente. Perfeito. Então não dá de estar andando sempre. Assim. Então olha que maravilha, trabalhar também a saúde mental, além da parte física, mas tendo o cuidado de evoluir, ou seja, de desenvolver a inteligência emocional, que o que a Raira falou aqui, começa de dentro para fora. Então, é um grande desafio
desenvolver a questão emocional, ou seja, se encontrar, se respeitando, se conhecer mais, e está faltando isso nas pessoas? Muito. Eu acho que as pessoas hoje em dia elas levam uma rotina em que elas não têm tempo para pensar no que está fazendo, se programar. Depois que eu me tornei atleta, eu percebi que eu me tornei atleta, mas eu não pensei nisso. Apesar agora eu já sou atleta. Perfeito. E apesar das atividades hoje serem várias atividades, você tem uma gestão muito boa do seu tempo. E isso é um ganho também absurdo. Mas é um sacrifício imenso. Perfeito. Nada sai do cronograma. Você conseguiria uma vida dessa forma? Meio-dia é a hora de treino. Pode ir ali na academia, vai me matar meio-dia. Tá lá no mesmo horário. Tal hora de acordar, tal hora de dormir. Nada sai do contexto. E são as renúncias que você tem que ter para poder respeitar o seu cronograma. Durante o dia, o foco em que você falou comigo, isso é algo que você vai praticando, vai praticando, vai praticando, quando você vê que você está desenvolvendo ele tão bem. Porque, um exemplo, eu não tenho o hábito de andar o dia inteiro com o celular. Isso já é uma forma de foco, porque hoje em dia, da forma que se encontra, todo mundo que não consegue viver sem um aparelho, e a pessoa conseguir, porque a maioria das preocupações da gente vem pelo aparelho celular. O smartphone hoje é um dos grandes causadores para tirar a concentração das pessoas. Então imagina que o quanto temos de pessoas nesse exato momento assistindo e de olho no smartphone. Então precisamos... E treinando com olho no smartphone. Exato, também treinando. Isso não é bom. Ou não seja, é o foco. Se concentrar naquilo que é prioridade para aquele momento. Então por isso que o cronograma, a agenda, a gestão do tempo, que é um grande desafio para todos nós, não é... eu falo que não é controlar o tempo, mas sim gerenciar as suas ações, que é isso que a Raira faz muito bem. Isso, tem horário de estudar, horário de se alimentar, horário de ser mãe, tudo dividido, porque, por exemplo, a minha filha, eu crio ela sem babá, então eu tenho uma rotina em que tem as aulas dela intercalando, né, o dia Pietra todo. Também tem suas atividades. Tem, eu já ensino ela. Porque eu acho que assim, se você carrega isso ao longo do prazo, você se organiza melhor. Perfeito. Pietra já fala comigo, segunda-feira, hoje é dia disso, disso e disso. Ela já sabe as porque atividades ela já dela. tem a rotina dela. Bacana. E geralmente não sai. São bons hábitos. Segura aí, eu vou chamar hábitos. um intervalo e já voltamos para falar sobre isso.